Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai seguir ainda com as reações orgânicas, com mais alguns processos e mecanismos reacionais entre compostos orgânicos. Legal? Seguindo ainda as reações de adição que nós começamos há algumas aulas atrás. Então, o material na mão e vamos lá. Gente, continuando então as reações de adição, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a produção de cetonas em primeiro lugar, ok? Lembrando apenas que as cetonas elas têm como exemplo mais comum, mais popular, a propanona, que é um composto orgânico utilizado aí na fabricação de removedores e esmalte. Tá? E as cetonas são características pela presença do grupo carbonila, ou seja, é um carbono ligado por dupla ligação com um átomo de oxigênio. Legal? Então a ideia é analisarmos, estudarmos reações que produzem cetonas por reações de adição, considerando os processos que nós vimos anteriormente. Então vamos lá. Para começar, assim como as reações de adição que nós vimos em alcenos e alcinos, nós vamos usar aqui o mesmo raciocínio. Tá bom? No entanto, podemos ter cadeias carbônicas simétricas, assimétricas e até mesmo cadeias terminais. Por exemplo, aqui nós temos um alcino simétrico, né? O 2-butino, por exemplo, que é o nome desse composto aqui, ele é um composto simétrico. Né? Um alcino simétrico porque ele tem tripla ligação e tem o mesmo número de carbonos dos dois lados da tripla ligação. Um carbono assimétrico ele já tem um número de carbonos diferente, né, em um lado e outro da insaturação, da ligação tripla. Legal? Então esse aqui, no caso, é um alcino assimétrico. A cadeia dele é assimétrica. Assimétrica considerando como centro a insaturação. E temos o alcino terminal, que significa que a tripla ligação ela está no carbono 1, ou seja, no carbono da extremidade da cadeia. Beleza? Isso é um alcino terminal. Bom, vamos lá. Como que acontece então a reação de adição a um alcino? Lembrando que no caso desse exemplo aqui, o 3-hexino é um alcino simétrico, ok? E lembrando também que a molécula de água em presença de ácido, no caso aqui é o ácido sulfúrico, pressupõe a existência do íon hidrônio. Ok? Primeiramente, o que acontece é o rompimento então, dessa ligação tripla, certo? E uma série de passos, como nós já conhecemos, até formar então a cetona, essa carbonila aqui, ou seja, a dupla ligação do oxigênio com um dos carbonos da cadeia carbônica. Legal? Agora, o que nos resta aqui é examinar logo mais o mecanismo com o qual esse processo se desenrola. Certo? No caso aqui, estamos representando de forma resumida a reação de um alcino simétrico com a espécie hidrônio para formar uma cetona. Legal? No caso de um alcino assimétrico, o processo ainda é o mesmo, certo? No caso aqui o alcino assimétrico, interage com o íon hidrônio, podendo o íon hidrônio atacar qualquer um dos dois carbonos da insaturação, produzindo, nesse caso, duas possibilidades, duas substâncias diferentes, tá? Em que uma carbonila pode estar localizada no carbono 2 e a outra no carbono 3. Depende em qual dos carbonos o hidrônio vai envolver o ataque nucleofílico, ok? Beleza. Cuidado só, gente. Aí no livro de vocês, essa espécie 3-pentanona está representada de forma errada, viu? Porque ela aí está representada como tendo uma cadeia de 6 carbonos. Esse último carbono está errado, está a mais, tá certo? O certo é somente esses 5 carbonos aqui, como eu representei aqui. Beleza, gente? Bom, agora vamos estudar um pouquinho do mecanismo com o qual isso se desenrola. Certo? Temos aqui um alcino genérico, né, com o restante de cadeia carbônica. Então vamos lá. Lembrando que esse H+, na verdade, ele representa o hidrônio. Certo? Então, a insaturação vai atacar
o íon hidrônio por ataque nucleofílico, sendo que o hidrônio ele é, sobretudo, um eletrófilo, ok? Formando então as espécies intermediárias, a molécula de água e a espécie intermediária carbocátion, certo? Em que esse carbocátion tem um carbono com a carga positiva, tem uma insaturação do tipo ligação dupla, tá? Porque uma das 3 ligações foi rompida no processo. Legal. Nisso, a molécula de água, que é um nucleófilo, ataca o carbono do carbocátion, gerando então uma nova reação, produzindo esse composto intermediário aqui. Beleza? Então, a molécula de água ela simplesmente entra nesse carbono aqui. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Seguindo aí, nós temos então o oxigênio contendo 2 hidrogênios ligados. Isso é uma espécie, claro, aqui esse hidrogênio ele acaba sendo removido, né? Mas o oxigênio sendo uma espécie com 2 hidrogênios é uma espécie instável e acaba reagindo espontaneamente, ou seja, uma das ligações com hidrogênio e oxigênio é rompida e, no caso, o ânion do ácido, tá? Esse B é uma espécie genérica, tá? Ele significa um ânion de um ácido qualquer, no caso o ácido daqui, né? O ácido que deu origem ao nosso hidrônio, certo? Então esse ânion, ele por sua vez vai capturar um desses hidrogênios do oxigênio, produzindo então uma espécie mais estável, que é um enol. O que é um enol? Ele é um álcool porque tem tem a hidroxila, o grupo OH ligado a um carbono, sendo que na cadeia carbônica temos uma insaturação do tipo ligação dupla. Isso é um enol. É um álcool que tem uma ligação dupla na cadeia carbônica. Beleza? Mas o processo não acaba aí, porque ainda tem uma ligação dupla, esse composto ainda é reativo. Certo? Então, seguindo aí com o processo, temos lá o nosso enol e a presença do ácido faz com que ocorra uma reação espontânea do oxigênio, rompendo a ligação com o hidrogênio e formando uma segunda ligação com o átomo de carbono, ou seja, entre carbono e oxigênio, certo? Sendo que a ligação dupla acaba por capturar o hidrogênio do ácido. O resultado é o rompimento da ligação entre o hidrogênio e o ânion do ácido, produzindo aí, com isso, então uma dupla ligação entre oxigênio e carbono, como nós já vimos, sobrando um hidrogênio aí, instável, né, ligado ao oxigênio. O ânion do ácido captura esse hidrogênio que está sobrando e essa ligação entre hidrogênio e oxigênio vai parar entre o carbono e o oxigênio, certo? Aqui, gente, há uma representação não totalmente fiel, tá? Porque aqui acabaria por formar uma terceira ligação, mas o processo ele já está aqui no começo, tá, gente? Isso aqui é na verdade só uma falha de demonstração. O processo ele pode muito bem ser representado dessa primeira etapa para a última, tá certo, gente? Beleza aqui? Então, forma uma dupla ligação entre oxigênio e carbono, certo? Pela presença do nosso ácido aqui. Beleza? Bom, vale lembrar, gente, aqui o que é um enol, né? Como eu falei para vocês, ele é um álcool que tem cadeia carbônica insaturada, porém, gente, um enol, ele é uma espécie instável. Tá? Ele pode espontaneamente se converter em cetona ou aldeído. Legal, gente? Que é o que nós vimos nesse último passo aqui. Ó. Um enol está aqui, ele se converte, por meio de um mecanismo de reação, a uma cetona, como a gente viu aqui. Certo? Isso aqui é uma cetona formada. Beleza, gente? Ou um aldeído, né? Se esse carbono for o último da cadeia carbônica e aqui for um hidrogênio. Beleza? Bom, então é isso. Vamos seguir. Agora vamos lá. No caso do 1-butino, por exemplo, é um alcino assimétrico. Tá? Quando ele interage aí com o hidrônio, decorrente da mistura de água com ácido, né?
Ocorre, é claro, aqui nesse caso é uma reação que faz uso de um catalisador. Nesse caso é o sulfato de mercúrio. Tá? O que é um catalisador? O catalisador ele é simplesmente uma substância que permite que a reação aconteça. Ele diminui a energia da ativação, tornando a reação mais fácil. Legal, gente? Permitindo a transformação química, permitindo a reação. Tá? Na verdade, pela definição do livro de vocês, o catalisador não é um reagente, porque ele não sofre reação. Ele permite que a reação aconteça. Ele entra na reação e sai da reação da mesma forma. Certo, gente? Ele não sofre modificação, por isso não é um reagente. Ok? Bom, seguindo aqui, a interação do hidrônio com a ligação tripla produz então uma cetona ou um aldeído, quando for o caso. Tá? No caso aqui produziu a butanona. E o processo com o qual isso se desenrola? Vamos lá. Temos aqui então um alcino assimétrico. Na verdade, esse aqui é um alcino terminal, né? Porque a tripla ligação está no carbono da extremidade da cadeia carbônica. Certo? O que rola? O catalisador ele permite a quebra, ele facilita a quebra de ligação de uma das ligações da ligação tripla e ele forma um composto, uma espécie intermediária, né? Que basicamente está grudada nos dois carbonos da tripla ligação. Mas é uma espécie instável, que não dura mais do que uma fração de segundos. Ok, gente? Então, essa espécie vai interagir com a molécula de água, certo? Na presença de ácido, que a água vai fazer um ataque nucleofílico a um dos carbonos. Uma das ligações com o catalisador é rompida e formando essa espécie intermediária. Olha lá, o carbono ainda ligado ao catalisador, de mercúrio no caso, e formou esse outro lado aqui com um oxigênio instável, um oxigênio positivo. Tá? Seguindo a partir daí, a molécula de água que se aproxima, ela efetiva um ataque nucleofílico a um dos hidrogênios, ou seja, a molécula de água captura um dos hidrogênios aqui desse oxigênio positivo, arranca esse hidrogênio, certo? Rompe a ligação entre oxigênio e hidrogênio, formando isso daqui. Tá? Então, esse lado passa a ter uma hidroxila, portanto, formou um álcool, né? Com uma ligação dupla, portanto, é um enol. E, a partir daí, esse catalisador ele já cumpriu o papel dele, portanto, ele rompe essa ligação aqui com o carbono, que é substituído por um hidrogênio do hidrônio, ou seja, um desses hidrogênios entra no lugar do mercúrio. E o mercúrio sai, podendo fazer novamente o mesmo mecanismo com outras moléculas de alcínios. Tá? Então, o mercúrio, que é o catalisador, ele sai e volta para o início do processo com outras moléculas para permitir que elas também sofram reação química. Essa é a dinâmica de um catalisador e, no caso aqui, a conversão de um alcino terminal em um enol, certo? No entanto, sabemos que o enol é instável e o próprio enol vai sofrer reação química. Como? O íon hidrônio, ele exerce um ataque, a ligação dupla, ela exerce ataque nucleofílico a um dos hidrogênios do hidrônio, ou seja, captura um dos hidrogênios, formando uma molécula de água, né? E entrando o hidrogênio em um desses carbonos. Porém, vamos lá. Ocorre, é óbvio, a formação de uma carga positiva e o rompimento de uma das ligações da dupla. Legal? Então, um dos carbonos fica positivo e, no entanto, essa espécie aqui, ó, esse é o hidrogênio que entrou, o hidrogênio que era do hidrônio, este carbono da direita capturou. Então, esse carbono da esquerda perdeu a ligação com o outro carbono e ficou positivo. Essa espécie toda aqui, ela é uma espécie que entra em um equilíbrio dinâmico, ou seja, um equilíbrio químico, com essa espécie de baixo. Tá? Então, elas se interconvertem continuamente, a primeira na segunda e a segunda na primeira. Tá? Então, é uma reação que vai e volta, certo? Sendo que esse carbono positivo, eventualmente, ele forma uma segunda ligação com o oxigênio, formando esse composto aqui de baixo.
uma ligação dupla com o oxigênio, mas esse oxigênio é instável. São duas espécies instáveis. A primeira, porque tem uma carga positiva, ele é um carbocátion, né? Uma carga positiva no carbono. E a segunda, porque tem uma carga positiva no oxigênio. Ambas são instáveis, principalmente a segunda. Portanto, ambas podem sofrer reação química produzindo isso daqui. Produzindo então a carbonila, ou seja, esse oxigênio ele se livra do hidrogênio, produzindo uma carbonila, C-O, certo? Exatamente nesse carbono que estava instável aqui, olha só. Tá vendo? No carbono da esquerda. Então, a preferência é de que o carbono terminal ele tenha mais hidrogênios, como nós já vimos pela regra de Markov-Nikov, né? O hidrogênio prefere entrar no carbono mais hidrogenado. Então, o carbono que forma a carbonila é o outro, de onde estava a tripla ligação. Legal, gente? Agora, como que se produzem os alcanos? Os alcanos eles utilizam também catalisadores, tá? E podendo ser de platina, níquel ou paládio. São metais em que o níquel é o mais fácil de obter, né? Platina e paládio são um pouquinho mais complicados, mas também são utilizados nos processos como catalisador. Legal. Então, a partir de um alceno, se produz um alcano pela hidrogenação, ou seja, pela adição de hidrogênios aos carbonos da dupla ligação. Tá? Então, o processo usa catalisador, formando alcano. Um hidrogênio entra no carbono, o outro hidrogênio entra no outro carbono, como nós já conhecemos, pela reação de adição. Tá? Vamos explorar o mecanismo. O que acontece? Um alceno, na presença de gás hidrogênio, na molécula hidrogênio, na presença de catalisador, nós vamos representar o catalisador desse jeito aqui, tá bom, gente? Igual do livro de vocês. Esse é o catalisador. É como se fosse a superfície de platina, paládio ou níquel. Legal? Nisso, o que o catalisador faz? Ele quebra a ligação entre os dois hidrogênios da molécula de gás hidrogênio, fazendo com que os dois hidrogênios formem ligação com o metal do catalisador, da superfície metálica. Legal? Nisso, o próprio catalisador ele enfraquece a ligação dupla do alceno, permitindo que um dos carbonos do alceno capture um dos hidrogênios que está ligado ao catalisador. Esse processo cria uma espécie intermediária. Essa própria espécie intermediária é reativa, fazendo com que o outro carbono capture o outro hidrogênio que está ligado ao catalisador, produzindo aqui um alcano, essa ligação dupla que está sobrando, tá, gente? Aqui é uma ligação simples, é um traço só, e o catalisador volta à sua forma original, permitindo que um novo processo idêntico ocorra com outras moléculas iguais. Tá? Então, o catalisador é cíclico, ele finaliza um processo e reinicia um outro idêntico. Legal? Cuidado aí, o material de vocês deveria ter uma ligação só entre esses carbonos. Beleza, gente? Porque é um alcano formado. Certo? Então, entende-se por catálise homogênea quando o catalisador e o reagente estão na mesma fase, né? Ou seja, no caso aqui, o catalisador é sólido e o reagente, ou um dos reagentes, os reagentes são gases, o gás hidrogênio, e esse alceno é gás também. Tá? Nesse caso, é uma catálise heterogênea, em que o catalisador está numa fase diferente dos reagentes. Beleza? Um é sólido, os outros são gases. Tá? Quando é homogênea, estão na mesma fase, no mesmo estado físico. Ok? Bom, no caso de um alcino, como acontece a reação de adição ao alcino? O gás hidrogênio, claro, o processo ele é controlado por pressão e temperatura e na presença de catalisador, como nós já vimos. Né? Então, no caso de um alcino, ele se torna um alceno, e o alceno, por sua vez, tendo ainda uma insaturação, se torna um alcano pelo mesmo processo. Então, a cada adição de hidrogênio, se perde uma ligação. O alcino se torna alceno, o alceno se torna alcano. Certo, gente? E o alcano não reage, ele não sofre reação de adição. Certo? Então, nós vamos continuar falando sobre as reações orgânicas, não mais as reações de adição, na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado.
Qualquer dúvida nós tiramos pelo Zoom. Assiste de novo o vídeo se for necessário. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Abração a todos.